Okay. Okay, let's look at the ego and the soul's reality. Então vamos falar agora da realidade do ego e da alma. The ego believes in death and decay, separation and isolation, and different forms and mass. Então, Forms of mass. o ego acredita na morte, né, na separação, no isolamento, em formas diferentes, tem aí uma limitação, uma falta. Whereas the a soul's reality is being Então a realidade da alma é Connection. ser, a conexão, and energy a energia, and possibility possibilidade and abundance. e abundância. Any of you have had a problem? Put your hand up if you had a problem. Se você alguma vez na vida teve problema, levanta a mão. Okay. When you live as a soul, you don't have problems, you have opportunities to grow. Quando você vive como alma, você não tem problema. Há problema. Think opportunity to grow. Pense em oportunidades para crescer. So, in one world of the ego, we have duality, and in the world of the soul, we have oneness. Então, no mundo do ego, a gente tem a dualidade e no mundo da alma, somos um. And what keeps us separate is just one thing: E o que mantém a gente separados? fear. É só uma coisa, é It's the medo. fears of the ego that prevent us from living in soul consciousness. São os medos do ego que fazem com que a gente não viva a consciência da alma. I'm not asking you to give up the ego, I'm just asking you to give up the fears of the ego. Eu não estou dizendo para você desistir do seu ego. Eu só estou dizendo para você deixar de lado os medos que vêm dele. You see, the soul created the ego around 2 years of age. Então, a alma, na verdade, criou o ego mais ou menos nos seus 2 anos de idade. And why? Because it was so painful for the soul to be in three-dimensional awareness and separation. Então, por quê? Porque era muito doloroso para a alma estar na experiência tridimensional e estar separado de todo mundo. So the soul created the ego to act as a buffer. Então, a alma criou o ego para amenizar essa separação. And it took a step back. E aí, ela deu um passo para trás. And so it allowed the ego to manage the three-dimensional material awareness. E aí, ela permitiu que o ego controlasse e gerenciasse aquela realidade tridimensional. And as we grew the first 24 years of our lives, we learnt about fears. The ego learnt about fears. Então, à medida que a gente foi crescendo, até os 24 anos, a gente só foi aprendendo sobre os medos. And it developed subconscious fear. E a gente desenvolveu muitos medos no subconsciente. So by the time we got to 24, we had all of these beliefs about how we had to be in order to get our needs met in this three-dimensional material world. Então, quando a gente fez 24 anos, nessa idade a gente já estava tão cheio de crença e de medos no subconsciente sobre como deveríamos ser e agir no mundo para que nossas necessidades sejam atendidas, fossem atendidas. And so then from like 24 onwards, for the next 15 years, we are learning how to give up those beliefs that came from our parents and our culture. Então, a partir de 24 anos e seguindo mais ou menos 15 anos, a gente vai aprendendo a deixar esses medos, a deixar de acreditar em todas essas crenças que vieram dos nossos pais, da sociedade. So that's called individuation. Isso se chama individuação. It's the fourth stage of development. É o 4º estágio do desenvolvimento. So, Julie, you mind if I repeat our conversation earlier? Ok. Ele vai repetir um pedacinho da conversa que a gente teve enquanto estavam conversando. So, Julie is a perfect example of somebody at the individuating stage. A Júlia aqui é um exemplo do indivíduo que está no estágio da individuação. How old are you? 34 anos eu tenho. Yeah. And you're trying now to find out who you are. E agora eu estou tentando descobrir aí quem eu sou. Not your parents' projection onto you, Não sou mais a projeção que os meus pais fizeram em mim. or nor the cultural projections. Também não sou essa projeção cultural. So you're learning to be you. Então eu estou aprendendo a ser eu mesma. That's true. É verdade.
Therapy on the stage. Terapia no palco, né, gente? Yes. Okay. So do you know what an acorn is? Acorn? Yeah. It's Ah, the seed of an oak tree. Yes, acorn é tipo... É uma sementinha de uma árvore lá. So, if I take an acorn Então, se você pegar um acorn, é uma sementinha desse tamanho assim. and I put it on concrete Se você colocar no concreto and I water it, e aí você colocar água, nothing will happen. não vai acontecer nada. I have to take that acorn Então, eu preciso pegar essa semente and I have to put it in the ground e eu preciso colocar na terra. and then I have to water it. E aí eu coloco água. I have to put it into nurturing environment. Aí você precisa colocar em um ambiente que seja favorável, nutritivo. Yeah, an ambiente favorable. Ambiente favorável. And it will grow into an oak tree. E aí vai crescer para ser uma árvore linda. Inside Julie Dentro da Julie is an oak tree. tem uma árvore aqui crescendo. You need to be nurtured Então você precisa se nutrir to become all you can become. para se tornar tudo que você pode se tornar. And that's the same for everybody. E é o mesmo para todo mundo. Yeah. So we're going to put you in the ground and water you. Então agora a gente vai enterrar você e colocar água. So inside everybody is this amazing soul. Então dentro de cada um de nós tem essa alma maravilhosa. And the only thing that stops that soul from flourishing are the fears of the ego. E a única coisa que deixa essa alma presa e impede ela de florescer são os medos do ego. That's it. É isso. É isso. That's the only thing that's stopping you from becoming a soul, having a human experience. É só isso Yeah. que está impedindo você de se tornar uma alma que está tendo uma experiência humana. So, let's see what comes next. An ego is a field of conscious awareness that identifies with your physical body. Então, o que é o ego? É uma consciência que se identifica com o corpo físico. Because it identifies with the body, it thinks it can die. Então, já que o ego se identifica com o corpo, ele pensa que ele pode morrer. And because it thinks it can die, it thinks it has needs. Então, já que ele pensa que pode morrer, ele acha que ele tem necessidades. And because it thinks it has needs, it develops fears about not being able to get its needs met. Então, porque ele acha que tem necessidades, ele desenvolve um medo sobre aquelas necessidades não serem atendidas. And the principal needs of the ego are survival, safety, and security. E as principais necessidades do ego é a sobrevivência, a segurança emocional e a segurança financeira, material. If these needs are not met, you will never individuate and self-actualize. Então, se essas necessidades não forem atendidas, você não vai conseguir se individuar e depois ter uma autorrealização. And this is the reality of more than 90 or 95% of the people who live on the earth. Essa é a realidade de mais de 90, 95% das pessoas que vivem na Terra. É. The ego is not who you think you are, it's not who you are, it's who you think you are. Então, o ego não é quem você é quem você pensa que é. Did you see that? Yeah. We can't go back. Yeah, your ego is the mask you wear to get your needs met. Então, o ego é a máscara que você coloca para conseguir que suas necessidades sejam atendidas. So up to this point in your life, Julie, you've been wearing the mask of the ego, these beliefs, in order to get your needs met. And you don't need to have that mask anymore. You can take your mask off. Então, até esse momento da sua vida, Júlia, você usou essa máscara para que as suas necessidades fossem atendidas. Mas olha só, você não precisa usar mais essa máscara. Uhul. So everybody has a mask, and removing that mask is the journey from liberating your soul. Então, todo mundo tem uma máscara. E tirar essa máscara é a verdadeira jornada para se libertar. What is a soul? O que é uma alma? A soul is a field of conscious awareness
that identifies with your fourth dimensional energetic field. You don't have a soul, Julie. You are the soul. Então, o que é a alma? É um campo de consciência que se identifica com o seu campo energético 4D. Die has no needs. Então ela sabe que ela não pode morrer, então ela não tem necessidades. It has no fears. Sem necessidades não tem medo. Soul instantly creates whatever it wants. Então a alma cria instantaneamente tudo o que ela deseja através dos pensamentos. So what's preventing you from creating what you want? Então o que está impedindo você de criar o que você quer? Your fears. Os seus medos. It's that easy. É fácil. So when you live in soul consciousness, you have no need, because every need you could possibly have is fulfilled before you even know you have that need. Então quando você vive numa consciência 4D da alma, você não tem necessidades, porque todas as suas necessidades elas já foram atendidas. Sim. Now my wife of 5 years just arrived here in Sao Paulo this morning, Então a minha esposa acabou de chegar aqui em São Paulo. and she's a psychologist. Ela é psicóloga. And I told her this idea that I had no needs, and she said, Eu falei pra ela essa ideia de que eu não tenho necessidade, aí ela fez essa cara. And gradually she just got to the point of realizing that actually from soul consciousness you can have no need. And so she said to me the other day, I've got it. Finally I got it. You have no needs because you're married to me. Então, aí a esposa ficou meio assim, eu tô duvidando que você não tem necessidade. Mas aí depois de um tempo ela falou, agora eu entendi, você não tem nenhuma necessidade porque você é casado comigo. And that is true, but it's also true that our souls were attracted to each other, and she has no needs because she's married to me. Isso é verdade, mas também é verdade que as nossas almas foram atraídas uma pela outra e também ela não tem nenhuma necessidade porque ela está casada comigo. So the only things that keeps us away from our soul is the fears of the ego. Então a única coisa que está mantendo a gente separado da alma são os medos do ego. So the ego thinks that it looks at life through the lens of survival, safety and security. Então o ego olha para a vida com essa lente da sobrevivência, da segurança emocional, da segurança material. And the soul looks at your life through the lens of self-expression, connection and A alma, contribution. na verdade, ela tem essa lente, esse desejo da autoexpressão, da conexão, da contribuição. So if you want to live in soul consciousness, Então, the se você- first thing you have to learn is how to self-express. Então, se você quer viver na consciência da alma, você tem que aprender a se autoexpressar. What blocks self-expression is fear. O que está bloqueando a autoexpressão é o medo. So, if there's just 3 things that you should go away with today is with this. You must learn to self-express, connect, and contribute. Então, se tiver só 3 coisas para você levar daqui hoje, é aprender a se autoexpressar, aprender a conectar e a ter uma contribuição. Que ótimo, ele acabou de fazer o meu pitch. You're a good connector, aren't you? Thank you. Você é uma boa conectora. Como é que traduz isso, gente? So, Conexão. I think that's a sign from the universe. É um sinal do universo, né? How much time have we got left? Quanto tempo eu ainda tenho? It was very subtle. Keep going. Pode continuar falando. Okay, good, we've got 2 hours. Então tá, vou falar por 2 horas. Okay, so when the ego is seeking meaning and purpose, Então, quando o ego ele está buscando significado e propósito, anybody looking for meaning and purpose in life here? alguém aqui está procurando significado e propósito na vida? Yeah, a lot of people. Yeah, forget it. Esquece isso. Go for self-expression.
aposta na autoexpressão. Anybody here wants to make a difference? Alguém aqui está buscando fazer a Everybody diferença? put their hands up. Make a difference. Quem quer fazer a diferença? Forget it. Wise. Agora vocês estão ficando sábios, né? Estão ficando Connection. Connect. Conexão. Because just connecting, I'm going to show you. Eu vou mostrar para vocês a conexão. Hello. Oi. What's making you happy today? O que faz você feliz hoje? Minha mulher. Where is she? Onde é que ela tá? Aqui, tá aqui do lado. Ele tá só copiando. What is making you happy today? E o que faz você feliz hoje? Estar aqui. Being with your husband? Tá aqui com seu marido? One, being here, and two, being with husband. Primeiro estar aqui e depois estar com o marido? Aí ela falou, é a oportunidade de estar aqui. So, what are you looking forward to in your life? Quais os seus desejos na vida? Mudar o mundo. Change the world, mudar o mundo. Okay. So, what am I doing here? Então, o que eu tô fazendo aqui? What am I doing? Não, you tell me. Connecting. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô conectando. So, I just made a difference by connecting. Eu acabei de fazer a diferença aqui apenas conectando com ele. When you connect with people, you actually make a difference. Quando você conecta com as pessoas, você na verdade está fazendo já a diferença. How are you feeling? Como você está se sentindo? Bem, Good. Be more expressive. Se expresse um pouquinho melhor. um pouco tímido. Como você está se sentindo? Um pouco tímido, Pouco tímido. mas satisfeito por estar aqui, desenvolvendo minha consciência para conseguir mudar o mundo. So, are you feeling seen by me? Então você está se sentindo visto por mim? Sim. Tá You bom. see, when you make people feel seen, you change their lives. Quando você faz as pessoas se sentirem vistas, você muda as suas vidas. How many people here have children? Quantas pessoas aqui têm filhos? So when they come back from school, what is the question you ask them? Quando eles voltam da escola, qual a pergunta que vocês fazem para eles? What did you do at school O que today? você fez na escola hoje? One question. Ah, Still not the right question. ainda assim, não é a melhor pergunta para fazer. Isso. So, what made you happy today? É uma pergunta boa, né? O que fez você feliz hoje? What was the best thing that happened to you? Qual foi a melhor coisa que aconteceu para você hoje? Did anything make you sad? Alguma coisa te fez triste hoje? What are we doing? We're getting in touch with feelings. O que a gente está fazendo? A gente está entrando em contato com os sentimentos. And that is the key to having a great relationship with anybody. E essa é a chave para ter uma relação boa com qualquer pessoa. Everybody wants to be seen. Todo mundo quer ser visto. And that's how we make a difference. E é assim que a gente faz a diferença. We all want to go out and change the world because we have this self-esteem consciousness. Todo mundo quer assim sair, mudar o mundo, porque a gente acaba tendo essa consciência da autoestima. But you can actually change the world one person at a time Mas na verdade você pode mudar o mundo uma pessoa de cada vez, by just connecting. apenas conectando-se. Have a look what's next. Vamos ver o que é o Ok. próximo ponto. Service. Okay, so we want to be of service to the world, but actually the thing is that the soul wants to contribute. Então, a gente quer fazer serviço para o mundo, mas na verdade a alma ela quer contribuir. So
Instead of looking for meaning and purpose, go for self-expression. Então, em vez de buscar significado e propósito, busque a sua forma de autoexpressão. Try to make a difference. One of the ways you can do that is through connecting. Tente fazer a diferença, mas faça isso através da conexão. Actually, there's no way you can make a difference if you can't connect. Você não consegue fazer a diferença se você não consegue conectar. Because when you want to make a difference in the world, you have to connect with other people. Porque quando você quer fazer a diferença no mundo, você tem que conectar com as outras pessoas. There's only one way you can make a difference in the world without connecting, Só tem uma maneira que você pode fazer a diferença no mundo sem conectar. and that's to work on yourself. E isso aí é trabalhar em você mesmo. In that case, you are connecting yourself. E nesse caso, você está se conectando com você, com a sua alma. So we're going to have a little break in a moment, Então, daqui a pouco a gente vai ter uma pausa. right? But I want to say one more thing that my soul just told me to say to you. Mas eu quero falar uma coisa que a minha alma acabou de me dizer aqui para eu compartilhar com vocês. How many people here consider themselves to be on a spiritual journey? Quantas pessoas aqui consideram que estão em uma jornada espiritual? Probably nearly everybody. Provavelmente quase todo mundo, né? Okay, so let me tell you, Julie, Então, this contar is uma really coisa. important. Isso You é muito ready? importante. Ready? Okay. When you focus on spirituality, it's great, you're learning all sorts of things, but you're focused on the journey. Quando você foca na espiritualidade, isso é ótimo, você aprende várias coisas, mas você está focado na jornada. We need to focus on the destination. E a gente precisa focar no destino. And the destination is soul consciousness. E o destino é essa consciência da alma. Let's just be quiet for a moment while that settles in. Don't worry about the journey. Focus on the destination. Não se preocupa com a jornada. Foca no destino. Become a soul. Torne-se uma alma. Let go of your fears. Deixa ir os seus medos. Become one with everyone. Se torne um com todos. You will lift your consciousness to a new and higher level. Você vai elevar a sua consciência para um novo e mais elevado nível. And if we all do that, learn how to do that, E se todos nós aprendermos a fazer isso, we will live in a different world. a gente vai viver num mundo diferente. We will move everyone to a higher level of consciousness. We will have a new way of doing business, and we'll have a new way of being in the world. A gente vai mover todo mundo para um nível mais elevado de consciência. Vamos ter novas formas de fazer negócio e novas formas de estar no mundo. But quickly now, Então, rapidinho agora, we're going to go through the 7 stages of psychological development. a gente vai falar dos 7 estágios. Oh, 10 minutes. Brilliant. 10 minutos. I think you left the 0 off the end. Deixa um zero de fora aí, queria 100 minutos. Então, vai falar dos estágios do desenvolvimento psicológico. I'm going to talk about the 7 stages of development. Everybody's on the journey. Todo mundo está na jornada. We don't need to talk about that. Ok. It's a personal journey. É uma jornada pessoal que está Everybody's evoluindo. on this journey. Todo mundo está nessa jornada aí. First 3 stages are surviving, conforming and differentiating. Então, os 3 primeiros estágios é a sobrevivência, depois a conformidade e depois você começa a se diferenciar. These are decided by our biology. Então, esses estágios são decididos pela nossa biologia. The surviving stage is from the moment of, well actually it's from the 3rd month of gestation in the womb to about 18 months or 2 years. Então, na verdade, o primeiro estágio já começa lá no 3º mês da gravidez e termina mais ou menos quando você tem 18 meses. What happens at the 3rd month of gestation is that the reptilian mind brain, the body mind, forms. Então, o que acontece no 3º mês da gestação é que a mente reptiliana é formada. And its job is to keep the body in equilibrium.
E o trabalho dela é manter o corpo equilibrium, em equilíbrio, internal stability and external equilibrium. né? É a estabilidade interna e o corpo se desenvolvendo. And the reptilian mind brain is dominant until about 18 months or 2 years. Então, até mais ou menos assim, 18 meses a 2 anos, esse cérebro reptiliano ele é dominante na vida. And then the limbic mind brain, or the emotional mind, which has been developing in the background, takes over as the dominant mind brain. Então, depois, o sistema límbico, a mente emocional, vai dominar. And for the next 5 or 6 years, the emotional mind is dominant. E nos próximos 5 ou 6 anos, essa mente emocional é que vai dominar a vida. So a child of 5 or 6 years old doesn't have a rational mind, it just has an emotional mind. Então, a criança de 5 ou 6 anos não tem bem uma mente racional, ela tem uma mente emocional. And then around the age of 8, the rational mind, or the neocortex, begins to become the dominant mind brain. Então, mais ou menos com 8 anos, o neocórtex está mais desenvolvido e a mente racional ela começa a ficar à frente. And it goes on growing and developing until around the age of 22, 23 or 24. E vai crescendo e se desenvolvendo até a idade de 23, 24 anos. So that's why teenagers do stupid things, É por isso que os adolescentes fazem coisas estúpidas. because they don't have a fully functioning brain. Porque eles não têm um cérebro que funciona de todo. Now this is the same for everyone. Isso é o mesmo para todo mundo. And this is the period of what is known as emergent learning. E isso é conhecido como aprendizado emergente. Because everything is new. Tudo é novo. So the child is learning how to get its survival, safety and security needs met during this period of time within its framework of existence. Então, nesse período, a criança, o adolescente está aprendendo a atender às suas necessidades de segurança emocional, segurança física e sobrevivência dentro desses parâmetros, desse modelo. So the child living in the favelas will grow up with one belief system, and the child living in the center of center of Sao Paulo, in a rich family, will have another belief system. Então, isso a criança e o adolescente está se desenvolvendo dentro dessa estrutura familiar e social. Então, uma criança da favela vai crescer com um sistema de crenças diferente de uma criança que cresceu no centro de São Paulo. They're both trying to do the same thing, to get their needs met inside their framework of existence. Ambas estão fazendo a mesma coisa, elas estão tentando sobreviver dentro daquela estrutura. And then we come to you, Julie. Aí a gente vai falar da Julie. From 24 to about 39, we go to the individuating stage. Então, a partir de 24 até mais ou menos 39, a gente vai para o estágio da individuação. And most people on the planet never get to this stage. A maior parte das pessoas no planeta nem chega nesse estágio. People living in the favelas will still be trying to get their survival, safety and security needs met and may never individuate. Porque as pessoas na favela, elas ainda estão tentando suprir essa necessidade de sobrevivência e segurança. E talvez elas não consigam chegar nesse estágio da individuação. Or those people living in a country like North Korea or any other country with an authoritarian regime will not be allowed to get to the individuating stage. Ou pessoas que vivem em países com regimes mais autoritários, talvez elas não seja permitido a elas chegar nesse estágio da individuação. Because freedom of thinking is not allowed. Porque a liberdade do pensamento não será permitida. In the former USSR, if you were a free thinker, you got locked up in jail for the rest of your life in the Gulag Archipelago. Então, na União Soviética, antigamente, se você tivesse pensamento livre, você seria preso, você não ia poder viver sua vida. So the objective in the individuating stage, from around 24 to 39, is to have freedom and autonomy to explore who you are. Então, o objetivo dessa fase de individuação é ter liberdade e autonomia para explorar quem você é.
to let go of the mask that you're wearing to get your needs met in the parental and cultural framework of your existence. E deixar ir a máscara que você usou a partir dos modelos dos seus pais e da sociedade. And if you survive that, Para que as suas necessidades sejam atendidas. E se if you você move sobreviver beyond isso, the individuating você stage. se move além da individuação. Oh, by the way, there is a very famous person who's the leader of the North American nation who has never individuated. Então tem um líder bem importante, assim, famoso, né, nos Estados Unidos, que ele não conseguiu ainda passar desse estágio da individuação. Because of his childhood, he's still trying to get his survival, safety and security needs met. Então, devido à sua infância, ele ainda está tentando suprir as necessidades de sobrevivência, segurança. He may never individuate. E talvez ele nunca consiga passar pela individuação. Anyhow, if you get to the next stage, which is self-actualization, Então, se você consegue chegar no próximo estágio, que é a autorrealização, whereas in the previous stage you've been looking for freedom and autonomy to find out who you are and let go of your fears, então no estágio anterior você estava buscando liberdade, autonomia e liberação dos medos. at the self-actualizing stage, you're looking to find your, what I call meaning and purpose, but self-expression. Então, nesse estágio da autorrealização, você está buscando, de certa forma, um significado e um propósito, mas eu chamo isso da autoexpressão. This is quite difficult for women in their 40s É um pouco difícil para as mulheres na casa dos 40 anos, because they have husbands and who have needs, they have children who have needs, and they have aging parents who have needs. porque muitas vezes elas estão numa estrutura familiar onde elas têm um marido que tem necessidades, os filhos que têm necessidades, os pais que já estão envelhecendo. But who comes last? E quem que fica por último? So when women deny their self-expression at the self-actualizing stage, they tend to get breast cancer. Então, quando as mulheres reprimem essa necessidade de autorrealização e autoexpressão, a tendência é desenvolver câncer de mama. It's the 5th stage of development, É o 5º estágio do desenvolvimento. 5th chakra, É o 5º chakra, throat and the upper body. a garganta e a parte superior do corpo. So when you deny the soul its self-expression, you affect the energy field in this area of the body. Então, quando você nega ao seu corpo o direito à autoexpressão, isso afeta o seu campo energético no seu corpo. But when we get to the next stage in the 50s, what we're trying to do there is make a difference, but we can only do it by connecting. Então, quando a gente passa desse estágio, mais ou menos nos nossos 50 anos, a gente quer fazer a diferença, mas a gente só consegue fazer isso através da conexão. And this is the difficult stage for men, E esse é um estágio bem difícil para os homens, because when we were young children, we were told, be strong, don't show your feelings. porque quando a gente era criança, diziam pra gente, seja forte, não mostre os seus sentimentos. Seja forte, Yeah, não mostre os seus sentimentos. Homem não chora, man don't cry. thank you. This means when we get to our 50s, we don't know how to connect. Então isso significa que quando a gente chega nos nossos 50 anos, a gente não sabe se conectar. Because you need to share feelings to connect. Porque a gente precisa compartilhar sentimentos se a gente quer conectar. And the result is prostate cancer. E o resultado disso é câncer de próstata. And then lastly, we move to the 60s and beyond. Então, esse anterior dos 50 foi o estágio da integração e o próximo, a partir de 60 anos, 60 anos adiante, é o do serviço. And at this stage, what's really important is contributing. Então, nesse estágio, o que é mais importante para a gente é contribuir. And if you can't contribute, Se você não pode contribuir, you will finish up with diseases of the 7th chakra, provavelmente você vai ter doença do 7º chakra.
such like Alzheimer's. Por exemplo, Alzheimer. So, all of these things are linked, and Tudo isso está conectado. each of you is at a different stage, Cada de vocês está em estágio diferente. and if we had time, we'd put you together with people of your stage and we would ask you to talk about that. But we don't have time. Se a gente tivesse tempo, eu colocaria vocês para conversarem com quem está mais ou menos no mesmo estágio, para trocar experiência, mas nesse momento a gente não tem muito tempo. So we're going to break now, and I'm going to hand the microphone over to somebody Então who's agora a going to gente take tem it uma from me pausa. and tell you what you're going to do now. Vai ter pergunta? Oh, are we? Q&A. Oh yeah. Okay, fine. Q&A. Vai ser a fase das perguntas agora. Na realidade, eu vou convidar aqui no palco um cara que vai conduzir para a gente chegar num lugar muito especial para colocar exatamente o que a gente precisa perguntar e otimizar a nossa vinda aqui com o Barrett. Então, uma salva de palmas para esse cara lindão aqui que é meu primo também, conduz os distritos.